Olá pessoal, e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos mergulhar num tema que parece saído diretamente da ficção científica, mas que já está se tornando realidade: os chips cerebrais. Imagine poder controlar o seu celular, enviar uma mensagem ou até mesmo jogar um game. Tudo isso apenas com o poder do seu pensamento. Parece incrível, não é? Pois saiba que este futuro já começou. Recentemente, a Neuralink, empresa de Elon Musk, anunciou um marco histórico: o primeiro implante bem-sucedido de um chip cerebral num ser humano. E eles não estão sozinhos nesta corrida. Outras empresas e laboratórios ao redor do mundo também estão avançando a passos largos. A promessa é tentadora: uma SPC-Dual telepatia digital, uma comunicação direta entre a nossa mente e as máquinas. Mas o que isso realmente significa para nós? Estamos prestes a testemunhar uma revolução que vai redefinir o que é ser humano? Ou estamos abrindo uma caixa de Pandora com consequências que ainda não conseguimos prever? Nos próximos minutos, vamos explorar a tecnologia por trás dessas interfaces cérebro-máquina, o impacto potencial na nossa sociedade e os dilemas éticos que essa fusão entre biologia e tecnologia inevitavelmente traz. Fiquem ligados, porque o futuro está batendo a nossa porta, ou melhor, a nossa mente. A tecnologia por trás dos chips cerebrais, ou interface cérebro-computador, é simplesmente fascinante. Mas como ela funciona na prática? De forma simplificada, tudo começa com a nossa atividade cerebral. Cada pensamento, cada intenção de movimento, cada sensação que temos, gera minúsculos sinais elétricos entre os nossos neurônios. O que esses chips fazem é, essencialmente, escutar essa conversa elétrica. O implante, que é extremamente pequeno, contém uma série de microeletrodos, mais finos que um fio de cabelo, que são inseridos com precisão cirúrgica em áreas específicas do cérebro. Esses eletrodos captam os impulsos elétricos gerados pelos neurônios. Em seguida, um processador, que faz parte do chip, decodifica esses sinais. Ele usa algoritmos avançados de inteligência artificial para traduzir o caos de atividade neural em comandos claros e compreensíveis para uma máquina. Por exemplo, se você pensa em mover o cursor do mouse para a direita, e o chip identifica o padrão de atividade cerebral associado a essa intenção específica, e envia o comando correspondente para o computador. O primeiro paciente humano da Neuralink, por exemplo, já demonstrou ser capaz de controlar um mouse de computador apenas pensando. É uma tradução em tempo real, do pensamento em ação digital. O processo é bidirecional em algumas tecnologias, o que significa que o chip também pode enviar informações para o cérebro, criando sensações táteis ou visuais. É uma ponte direta entre a nossa consciência e o mundo digital. Um feito de engenharia e neurociência que abre um universo de possibilidades. Vamos pensar no impacto que uma tecnologia como essa poderia ter no nosso dia a dia e na sociedade como um todo. As implicações são gigantescas e vão muito além do que podemos imaginar inicialmente. Para comicar, pensem nas pessoas que vivem com paralisia, seja por lesões na medula espinhal, esclerose lateral amiotrófica ou outras condições. Para elas, essa tecnologia não é uma conveniência. É uma promessa de restauração da autonomia. Imagine poder mover um braço robótico com a mesma naturalidade com que moveria o seu próprio braço. Ou comunicar-se com o mundo quando a fala foi perdida. Isso já está acontecendo em laboratórios. Pacientes conseguiram controlar próteses avançadas, digitar em alta velocidade e até mesmo sentir o toque através de feedback sensorial enviado diretamente para o cérebro. É uma mudança de paradigma na medicina e na reabilitação. Mas o impacto não para por aí. Para o resto de nós, a interface cérebro-máquina poderia significar o fim dos dispositivos físicos, como os conhecemos. Por que digitar num teclado se você pode escrever um e-mail apenas pensando nas palavras? Por que pegar o celular para ligar para alguém se você pode iniciar a chamada mentalmente? Smartphones, teclados, mousses, tudo isso poderia se tornar obsoleto, substituído por uma conexão direta e invisível. A forma como trabalhamos, aprendemos e nos divertimos seria completamente transformada. A educação poderia se tornar mais imersiva, a criatividade poderia ser expressa de novas maneiras, e a própria definição de trabalho poderia mudar. Estaríamos entrando numa era de interação homem-máquina verdadeiramente fluida e intuitiva, onde a barreira entre o pensamento e a ação digital simplesmente desapareceria. No entanto, essa fusão profunda entre a nossa mente e a tecnologia levanta questões éticas e sociais extremamente complexas. Se por um lado, a promessa de curar paralisias e expandir nossas capacidades é animadora, por outro, os riscos são igualmente significativos e precisam ser debatidos abertamente. A primeira grande preocupação é a privacidade mental. Se uma empresa ou um governo pode ler nossos pensamentos, o que resta da nossa privacidade? Nossos pensamentos mais íntimos, nossas crenças, medos e desejos poderiam se tornar dados a serem coletados, analisados e até mesmo vendidos. Quem garante que essa tecnologia não será usada para vigilância em massa ou manipulação? Imagine um mundo onde anúncios publicitários são direcionados não com base nos seus cliques, mas nos seus pensamentos subconscientes. A segurança desses dados cerebrais é outro ponto crítico. O que aconteceria se um hacker conseguisse invadir seu chip cerebral? Ele poderia roubar informações, claro, mas poderia ir além. Poderia inserir pensamentos, criar falsas memórias, ou até mesmo controlar suas ações. A possibilidade de hackeamento cerebral não é mais um roteiro de filme. É um risco real que os engenheiros de segurança terão que enfrentar. Além disso, há um custo humano e social. Quem terá acesso a essa tecnologia? Inicialmente, ela será extremamente cara, criando uma nova forma de desigualdade. A divisão entre os aprimorados biologicamente e os
não aprimorados. Isso poderia criar uma nova elite, com capacidades cognitivas e físicas superiores, aprofundando ainda mais as divisões sociais existentes. E qual é o custo físico e psicológico de ter um dispositivo permanentemente conectado ao seu cérebro? Ainda não conhecemos os efeitos a longo prazo dessa integração profunda. Essas não são perguntas fáceis, e as respostas definirão se essa tecnologia será uma força para o bem ou uma ferramenta de controle e desigualdade. Chegamos então à grande questão, a reflexão final, que paira sobre todo este avanço tecnológico. Estamos realmente prontos para isso? Estamos prontos para fundir a nossa biologia, a essência do que nos torna humanos, com a inteligência artificial? A velocidade com que a tecnologia avança é muito maior do que a nossa capacidade de discutir e regular suas implicações éticas e sociais. Estamos construindo essa ponte para o futuro, sem ter um mapa claro do que existe do outro lado. A promessa de transcender nossas limitações biológicas, de curar doenças devastadoras e de desbloquear novos níveis de criatividade e comunicação é inegavelmente poderosa, mas ao mesmo tempo, corremos o risco de perder algo fundamental no processo. O que acontece com a nossa identidade quando nossos pensamentos podem ser lidos, armazenados e talvez até alterados por um algoritmo? O que significa ser autêntico num mundo onde as nossas próprias mentes podem ser editadas? A jornada para integrar o cérebro humano com a máquina é, talvez, a fronteira final da exploração humana. Não se trata apenas de um desafio tecnológico, mas de um profundo desafio filosófico. Precisamos de um debate global e inclusivo, envolvendo não apenas cientistas e engenheiros, mas também filósofos, especialistas em ética, legisladores e o público em geral. As decisões que tomarmos agora irão moldar o futuro da nossa espécie. A questão não é mais se vamos nos fundir com a tecnologia, mas como faremos isso de uma forma que preserve a nossa humanidade, a nossa dignidade e a nossa liberdade. E você, o que pensa sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários. Sua perspectiva é muito importante para enriquecer essa discussão. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Espero que este mergulho no mundo dos chips cerebrais tenha sido tão instigante para vocês quanto foi para mim. Este é um dos tópicos mais fascinantes e importantes do nosso tempo, e é essencial que todos nós estejamos informados e participando da conversa. Se você gostou do vídeo e quer continuar explorando como a tecnologia está moldando o nosso futuro, não se esqueça de deixar o seu like, pois isso ajuda muito o canal a crescer. E o mais importante, se ainda não for inscrito, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Temos muitas outras fronteiras da ciência e da tecnologia para explorar juntos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.